Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tipos de cálculos que aparecem na engenharia química. Mais especificamente, a gente vai fazer isso do ponto de vista de um exemplo também, que a gente vai tentar calcular qual é a quantidade de etanol que pode ser produzida a partir de 1 tonelada de glicose. A gente sabe que o etanol é um combustível, tá certo? Também chamado de álcool etílico, e está presente nas bebidas alcoólicas. Na verdade, ele pode ser utilizado como combustível nos motores de combustão, aqueles motores de combustão internos, né, de cilindros. O valor de aquecimento, geralmente, que a gente chama de aquecimento nominal do etanol, ele é cerca de 101.000 BTU por galão, tá certo? Nas unidades do sistema métrico, tá certo? Então, isso daí corresponde a cerca de 3/4 do valor de aquecimento da gasolina, certo? Ou seja, se você tem lá um carro que anda 24 milhas por hora com gasolina, se você abastecer ele com etanol, ele vai rodar aproximadamente 18 milhas por hora, com a mesma quantidade, tá certo? Uma base volumétrica. Bom, então partamos para o cálculo propriamente dito. Então a gente tem que seguir essa reação aqui, concorda? Que é a reação da produção de etanol a partir de glicose. Então você tem a glicose sendo convertida em etanol e dióxido de carbono, tá certo? Então 1 tonelada vai produzir quanto aqui de etanol? Essa que é a pergunta. Para fazer esses cálculos, primeiro a gente tem que calcular a massa molecular de cada elemento aqui, concorda? Então vamos lá, vamos calcular a massa molecular do carbono, depois a massa molecular do hidrogênio, depois a massa molecular do oxigênio. Depois a gente vai calcular a massa molecular do OH, que vai ser a soma da massa molecular do oxigênio mais a massa molecular do hidrogênio, tá certo? A gente vai colocar aqui numa base bem convencional. Então olha só, se você for na tabela periódica, você vai ver que a massa molecular do carbono é de 12,01 kg por quilomol, tá certo? Quilo por quilomol. Aqui eu estou colocando essas unidades, mas na verdade isso aqui é a mesma coisa que colocar grama por mol, correto? Muito bem. A massa molecular do hidrogênio é cerca de 1,008 kg vezes quilograma na menos 1 mol. Essa verdade é que isso não é outra unidade. Quilograma, mol, tudo isso na menos 1. Do oxigênio também a gente já conhece, é 16 kg vezes quilograma mol, tá certo? Bom, esse cálculo aqui é simplesmente a soma, correto? Isso vai dar 17,008 kg vezes quilograma mol na menos 1. Beleza, calculamos então as quantidades aqui referentes aos elementos correspondentes. O que a gente precisa agora é calcular a massa molecular, correto? De cada substância agora, certo? A glicose, o etanol e o dióxido de carbono. Tá certo? Então vamos fazer isso aqui primeiro para a glicose. Da glicose é só a gente multiplicar pelos coeficientes, correto? 6 vezes. Então você procede da seguinte forma. Você calcula usando os coeficientes, certo, de cada elemento nessa substância. Multiplica pela massa molecular do elemento e você vai ter o total aqui da glicose para o etanol e para o dióxido de carbono. Percebam que eu não incluí esse fator de 2, porque a gente não precisa usar ele agora, porque quando nós formos calcular a quantidade total, aí sim a gente vai usar a relação de que 1 mol de glicose produz 2 mols de etanol,
correto? Então por isso que eu não usei isso aqui ainda. Bom, fazendo esses cálculos aqui, você consegue que a massa molecular da glicose vale cerca de 180,156. 156. Ops. 156 mol na menos 1. Do etanol vale 46,068 mol na menos 1. E do dióxido de carbono 44,01 mol na menos 1. Correto? Bom, então vamos lá, vamos calcular a quantidade de etanol. A quantidade de etanol, então, vai ser igual a essa relação estequiométrica aqui, ó. Você sabe que 1 mol de glicose, deve produzir 2 mols de etanol, concorda? A gente já tem a massa molecular do etanol. Isso vai dar 2 vezes 46,068 dividido por 1 vezes 180,156 mol na menos 1, mol na menos 1, né? Então você tem que multiplicar aqui por 1 tonelada, né? Para ficar tudo em tonelada, como você quer 1 tonelada, e visto que isso aqui não muda nada, porque essa relação aqui ela é sempre constante, tá certo? Isso que é o legal das equações químicas, que sempre essas relações aqui são constantes, esses quocientes aqui das relações estequiométricas, tá certo? Então se você fazer essa conta, você calcula então que a quantidade de etanol produzida vai ser de 0,511 tonelada. Tá certo? Então você percebe que se você entrar com 1 tonelada na indústria lá de processamento de cana, por exemplo, de etanol, de glicose, você vai obter a metade só, certo? Numa eficiência máxima, digamos assim, sem perdas. Então você obtém cerca de 500 kg de etanol, meia tonelada, concorda? Bom, então por enquanto era isso. Até a próxima.